Josué, capítulo 14, onde nós vamos refletir na palavra de Deus. Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra de Deus, Josué 14, versículo 6. Nós vamos ler até o versículo 15. Assim diz a palavra de Deus. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti? Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que pusestes o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, que o Senhor falou naquele dia, tanto para sair a ele, como para voltar. Versículo 12. Agora, pois, dar-me este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouvistes que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebrom era Kiriate Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Até aí está bom. Pai querido, Deus de misericórdia, que nesse momento o Senhor venha ministrar no nosso coração, Deus, a Tua palavra, e na simplicidade do Teu Espírito, sejamos instruídos, ó Deus, nessa noite, em o nome de Jesus. Perdoa-nos, ó Deus, os nossos pecados, lava-nos com Teu sangue, e pela Tua misericórdia fale ao nosso coração, em o nome de Jesus. Nós queremos ouvir a Tua voz, conforme a Tua vontade, conforme aquilo que o Senhor preparou para nós hoje, como um banquete, ó Deus, da Tua palavra, onde nós assentamos à mesa do Senhor e ouvimos a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem a dizer. Então, em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos e te pedimos nesse momento, em nome de Jesus, amém e amém. Bom, esse texto ele relata uma das promessas feitas não somente a Israel, mas um homem, a uma família específica, que é a família, este homem chamado Calebe. E a gente percebe pela leitura aqui que há um vigor espiritual muito grande nele. E a Bíblia aqui relata a história que ele tem 85 anos de idade. Bom, antes de comentar sobre Calebe, eu queria saber se você já ouviu falar sobre um homem chamado João Carlos Martins. Eu gosto da história desse homem, uma parte da história dele. Ele é um maestro, é um pianista. Ele começou a tocar aos 8 anos de idade e já na adolescência ele estava participando de um concerto, se tornou um músico internacional, reconhecido, né, em muitos lugares.
E ele continuou a sua trajetória com muita dedicação. Ele estudava música e treinava em média 6 a 8 horas por dia. Então ele se tornou de fato um grande músico e reconhecido como um grande músico, né? Fazendo uma síntese da sua história, dessa parte da sua história, um dia ele estava jogando futebol, se não me engano, futebol americano, e ele caiu, machucou um dos nervos, e nessa queda, ao se machucar, ao machucar esse nervo, ele atrofiou 3 dos seus dedos, né, da mão direita. Então ele já encontrava algumas dificuldades para continuar a fazer aquilo que ele mais gostava de fazer, que era tocar. Então ele tocava piano com muita dificuldade. Certo dia ele teve que parar e passar por um processo de tratamento, de fisioterapia. E 8 anos depois ele volta a tocar. Então a alma dele está nesse negócio, né? É um músico que ama de fato a música, e por agravar ali o seu acidente com relação ali aos seus dedos, né, os movimentos do dedo, ele passa um período longo sem tocar, mas depois de um tratamento ele volta a tocar novamente. E a história não para por aí, né, porque depois ele teve que interromper novamente a sua carreira. Ele sofreu um assalto, e nesse assalto ele tomou uma pancada na cabeça, teve uma lesão no cérebro e paralisou, né, teve interferência na mão esquerda. Então agora ele está com problemas nos dedos da mão direita e ele também tem uma dificuldade na mão esquerda. E depois desse ocorrido, ele recorre a inúmeras cirurgias e sessões de fisioterapia para continuar tocando, que é o que ele mais gosta. E ele insiste nessa história, mas para que ele tocasse, ele sofria muitas dores. E chegou um ponto que ele teve que interromper novamente. Mas o interessante é como que ele lida com essa questão a qual ele amava tanto. Porque ao atrofiar ou ter aí uma dificuldade nas 2 mãos, ele não conseguia passar as folhas para ver ali a partitura, ver as notas, ver as músicas, acompanhar. Então o que ele fez? Ele decorou todas as notas de todas as músicas do concerto. Então assim ele podia tocar com dificuldade, mas com todas as notas, né, com tudo aquilo na memória. Então a gente percebe que é alguém muito determinado, muito dedicado. E quando não houve mais possibilidade dele prosseguir, ele se tornou um maestro, um regente, e ele desenvolveu trabalhos sociais na área da música, ensinando música para outras pessoas. Então eu acho que serve para nós como exemplo de determinação na vida, né? E a gente vê aqui em Josué capítulo 14 uma promessa de Deus para o povo de Israel. E quando a gente volta um pouco no capítulo 11, capítulo 12, eles estão conquistando a terra. No capítulo 13 ainda há uma parte que precisa ser conquistada. O trabalho está sendo feito, mas não está concluído, não está completo. E eles precisam continuar conquistando, porque há uma promessa de Deus. Deus daria aquela terra para que eles pudessem criar família, mas há muito trabalho para ser feito. Ainda é um descanso, mas não é um descanso total. O que nos faz lembrar da promessa de Jesus que estaria conosco, que diz que nós teríamos aflições, mas que Ele estaria conosco. Ou seja, nós temos a promessa de um descanso, de uma vida eterna, mas ainda estamos na caminhada, estamos no processo até que se conclua completamente em Cristo Jesus. Quando nós partirmos para a eternidade, de fato estaremos no gozo eterno do nosso Deus. Essa é a promessa do Senhor. Então, há terras ainda para ser conquistadas. Algumas áreas não foram conquistadas. E quando entra no capítulo 14, eles começam a fazer as divisões das tribos e as terras, onde cada tribo ia ficar, qual região ficaria. E eles começam a fazer essas divisões, e essa divisão também é muito trabalhosa, porque é um povo numeroso, né? E você vai dividir as terras,
e dependendo com quem você está lidando, né, dependendo do coração do povo, um vai preferir um lugar, o outro vai preferir outro. E a gente vê aqui que Caleb já vem para Josué, que é o líder, e diz: lembra quando nós estávamos conversando com Moisés e Deus nos fez essa promessa de que essa área seria minha? Então isso foi relembrado e a área específica foi dada a Caleb. Nós já tiramos aqui uma primeira lição para a nossa vida. Eu quero tirar aqui algumas lições simples, e a primeira é essa: que nós devemos fazer as coisas e devemos fazer a obra de Deus até os detalhes. Acontece muito, às vezes, da gente fazer aquilo que é o grosso, aquilo que é o mais pesado, e depois, quando chegar o tempo certo dos detalhes, a gente acaba relaxando um pouco na obra de Deus. É como nós começássemos um trabalho, plantássemos uma igreja, nós temos lá um endereço, temos um local, temos lá algumas pessoas, está funcionando, mas ainda tem um acabamento a ser feito, ainda tem detalhes para ser tratado, ainda tem coisas para serem realizadas. Acho que o grande ponto da nossa vida, da nossa caminhada com Cristo Jesus, são nos detalhes, né? Vamos dizer que a maior promessa é de salvação, mas a gente tem que ser zeloso com a salvação. Os detalhes fazem diferença porque é o acabamento final. É o mesmo que você construir uma casa, fazer ali a estrutura, levantar as paredes, fazer aquilo que é o grosso, mas o que vai dar o charme na casa, o que vai dar a beleza na casa é quando você vem com o acabamento. E você faz o acabamento ao seu gosto, da forma como você imaginou, ou dentro das suas possibilidades, mas o grande detalhe é o acabamento, e na vida espiritual não é diferente. Para a gente fechar a vida, a carreira cristã, assim, com chave de ouro, a gente tem que prestar atenção nos detalhes. Às vezes a gente vem para a presença de Deus, a gente entende o plano de salvação, somos salvos em Cristo Jesus, mas esses detalhes da nossa vida é muito importante. Como nós estamos caminhando com Cristo, como nós estamos fazendo a obra do Senhor, como nós estamos orando, como nós adoramos a Deus, como nós estamos cuidadosos com aquilo que Deus se importa, ou se de fato nós estamos um tanto descansados daquilo que é obra de Deus, daquilo que é vontade do Senhor. Será como que Deus gostaria que fosse feito tudo que nós fazemos? Qual é o desejo do Senhor? Quais são as orientações do Senhor? Essa é uma lição que nós tiramos aqui, porque quando eles conquistam a terra, ainda há trabalho para ser feito. Ainda tem cerca para fazer, ainda tem divisões, ainda tem o lugar de um, o lugar de outro, vai distribuir lá para todas as tribos, menos a tribo de Levi. Porque a tribo de Levi, a orientação de Deus é: a herança de vocês será o Senhor. Todos se tornariam aqui, com a promessa de Deus, entre aspas, fazendeiros. A tribo de Levi, tribo de sacerdote, eles terão Deus como herança. Vocês vão sobreviver do trabalho das outras tribos. Vocês vão sobreviver da contribuição das outras tribos, e a sua herança será uma porção excelente, que é, de fato, servir a Deus. E a gente percebe que algumas lições nesse texto são muito importantes para nós. O versículo de número 7 e o versículo de número 8 nos diz assim a palavra do Senhor: tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. A primeira lição que nós tiramos aqui é que a gente não pode ter uma visão limitada daquilo que Deus pode fazer e nem das promessas do Senhor. Quando nós lemos a história lá em Números, capítulo 13, né, quando Josué manda os espias para ver como era a terra, se havia moradores, como eram esses moradores, vão 12 espias. Desses 12 que voltam, 10 diz assim: é impossível que a gente possua essa terra. Embora Deus havia feito a promessa.
Mas Josué e Caleb têm uma visão diferente, porque eles têm uma visão através da fé. Eles dizem, sim, é possível. Os homens lá são grandes, são fortes, são guerreiros, a terra está ocupada, nós andamos por ela. Eles ficaram ali 40 dias espiando a terra, vendo como funcionava a cultura, como era o povo. E desses 12 que voltam, 10 estão abatidos com a situação e 2 estão super animados, porque eles estão olhando com o olhar da fé. Uma coisa que a gente deve aprender é que a gente não pode ter uma visão curta da vida. A gente não pode ter uma visão curta do ministério. A gente não pode ter uma visão limitada de uma caminhada com Cristo, se de fato nós vivemos na presença de um Deus vivo, poderoso e verdadeiro. E se há uma promessa de Deus sobre a nossa vida, sobre a igreja, sobre o povo, essa promessa de Deus irá se cumprir. Então a gente chega nesse momento da história com esses 2 homens, experimentando a promessa de Deus, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Embora Deus havia prometido, aqueles homens que foram não tiveram fé suficiente para viver a promessa de Deus, para viver aquilo que Deus havia dado a eles. Era uma questão de exercício da fé, uma questão de ampliar a visão, é uma questão de enxergar com os olhos espirituais aquilo que Deus pode fazer na igreja, na nossa vida, no nosso coração, conforme Deus prometeu, conforme a palavra do Senhor prometeu a nós. Nós vamos desfrutar daquilo que Deus tem para nós quando nós tivermos uma visão mais ampla, quando nós vivermos pela fé, quando nós exercitarmos a fé. Há tantas situações da nossa vida que a gente olha e diz, isso é impossível. Mas a palavra de Deus diz que o impossível para os homens não é o mesmo para Deus. Pois para Deus não há impossíveis. Nós temos que crer que Deus pode mudar o quadro de saúde, que Deus pode salvar o perdido, que Deus pode nos abençoar muito, muito, muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. A nossa visão de uma caminhada com Deus tem que ir além daquilo que nós estamos enxergando, além daquilo que nós estamos esperando, porque esta é uma caminhada vivida pela fé. De fato, Deus tem suas promessas específicas. De fato, o Senhor não nos dá tudo o que nós queremos, porque nem tudo o que queremos é bom para nós. Deus nos dá aquilo que edifica a nossa vida espiritual, mas nós temos que crer. E eu te pergunto, você crê na oração que você faz? Você crê que Deus está te ouvindo? Você crê que Deus pode libertar aquela pessoa? Você crê que Deus pode curar? Você crê que coisas maravilhosas e grandiosas ainda pode acontecer segundo a palavra de Deus, segundo o poder de Deus, segundo o agir do Espírito Santo do Senhor? Então eu te desafio nessa noite a ampliar a sua visão, a exercitar a tua fé e olhar para as circunstâncias crendo, orando e crendo, servindo e crendo. Se é algo que Deus disse, de fato veio de Deus, pode ter certeza no seu coração que no momento certo essas promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, porque servimos um Deus que cumpre todas as suas promessas, assim como nos diz o rei Salomão no primeiro livro dos reis, no capítulo de número 8, que nenhuma das suas promessas foi esquecida e que Deus cumpriu todas elas, todas as suas promessas. Então nós aprendemos que a nossa visão deve ser maior. A gente é tendencioso a ter uma visão muito curta da vida, uma visão muito limitada. Olha para o horizonte, para tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que Deus fez. Olha como Jesus viveu a sua vida, seu ministério, e saiba onde você pode chegar na presença de Deus. Isso depende muito do envolvimento que você tem na presença do Senhor. Sabe que quando a gente tem uma vida de oração muito escassa, a gente tem a tendência de deixar de crer.
nosso coração vai ficando distante, endurecido, e a gente vai ficando um tanto incrédula. Mas Deus tem promessas, então Deus cumprirá as tuas promessas. Há muitas coisas que nós não vivemos como igreja porque nós deixamos de crer como igreja. Há muitas coisas que nós não vivemos na nossa casa ou não experimentamos porque nós deixamos de crer. Porque deixamos de buscar, de invocar o nome santo do Senhor, de orar com fervor na alma, no coração, de dobrar os nossos joelhos. Às vezes a gente olha para a nossa carreira cristã, o nosso ministério, e parece que o ministério encerrou, parece que nós não podemos oferecer mais nada. Isso não é verdade, isso é a nossa visão que está limitada pela incredulidade. Mas a palavra de Deus diz que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Então Deus há de sustentar a sua igreja, sustentar o teu povo, abençoar com bênçãos espirituais nas regiões celestiais, porque este é o Deus que nós professamos, confessamos e servimos. E é isso que deve haver no nosso coração. Não podemos perder Deus de vista nesse sentido. O segundo ensinamento que nós tiramos aí está no versículo de número 9, que diz assim: Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Nós temos como lição também a jornada. Anime-se com a sua jornada de peregrino. O versículo de número 9 aqui está falando de um lugar fixo, de uma terra literal, pó mesmo, onde eles iam morar, plantar, colher, e também era uma promessa. Mas eu quero dizer, anime-se com a sua jornada de peregrino. Toda aquela geração que estava com Caleb, estava com Josué, que não creram nas promessas de Deus, não entraram na terra prometida. Toda aquela geração morreu no deserto. Os que entraram nessa promessa, literalmente da terra, Josué e Caleb, e uma nova geração que foi levantada. Anime-se com a sua jornada, de peregrino. Deus tem promessas, Deus tem bênçãos, Deus tem livramentos. Deus tem coisas grandiosas aqui na terra para nós que satisfaz o nosso coração. Mas algo maior tem que haver no nosso coração, que é pensar nas coisas lá do alto, fixar o nosso coração naquilo que é eterno e não somente naquilo que é terreno. Animar com a jornada de peregrino é saber que um peregrino está em uma terra estrangeira. Um peregrino, ele está na terra, mas ele não é o dono da terra. Ele está na casa, mas não é o dono da casa. Ele está no emprego, mas não é o dono do emprego. Ele está andando no carro, mas ele não é o dono do carro. Um peregrino, ele sabe que ele está aqui desfrutando de algumas coisas, mas ele deve pensar na Nova Jerusalém, um lugar eterno, espiritual. Estamos aqui de fato como peregrinos, e a nossa jornada ela deve ser gloriosa por termos uma visão espiritual da vida e das coisas, uma visão espiritual daquilo que Deus nos deu, daquilo que Deus trouxe para nós como bênção. E as bênçãos de Deus não podem nos impedir de servi-lo, de adorá-lo, de prostrar-se diante da sua grandeza. Então, ao pensar nas coisas do alto, nós nos mantemos animados no Espírito. E estar animado no Espírito é extremamente importante para uma caminhada bem-sucedida, onde nós vamos viver na presença de Deus, não somente esse momento, mas uma eternidade inteira. Quando nós olhamos dessa forma, nós entendemos que o reino que foi prometido àqueles que confessam a Jesus é ser perdoado os teus pecados e ser levado para uma vida eterna, uma promessa de um lugar de descanso. E quando nós olhamos para essa terra, aqui ainda há trabalho. E quando nós olhamos para essa vida, nós podemos afirmar que aqui ainda há um trabalho a ser feito
até que cheguemos à Nova Jerusalém, que é o lugar final, a nossa chegada final, que é quando nós partirmos dessa vida terrena, para estar eternamente com Cristo Jesus. Então anime-se com a sua jornada, com a sua caminhada. Haverá obstáculos, haverá dificuldades, mas olhe para aquele que conquistou a sua alma na cruz do Calvário. Olhe para aquele que perdoa os teus pecados, olhe para aquele que te ama profundamente. Há muitas lutas na terra, há muitos gigantes, há muitas coisas a ser conquistadas e feitas, sim, mas continue animado com a sua jornada espiritual, olhando para o autor e consumador, não somente da fé, mas da vida, e Ele tem algo preparado para o seu coração que olhos nenhum viram, mente nenhum conseguiu alcançar, nenhum homem cogitou aquilo que há no céu, reservado para aqueles que permanecem fiéis à promessa de Deus, pois entrarão no descanso do Senhor. Pois essa é a grande promessa da presença de Deus para as nossas vidas. Amém? Então não tenha uma visão limitada, anime-se com a sua jornada de peregrino. E o versículo de número 10 e o versículo 11 nos traz outro ensinamento, dizendo assim: eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Eu acho essa palavra extraordinária, maravilhosa. E uma das lições que nós tiramos aqui é que nunca estamos velhos demais para conquistar coisas novas. Amém? Às vezes a gente tem um olhar meio melancólico da vida e a gente acaba se vitimizando um pouco, dizendo eu não consigo realizar mais nada, eu não consigo fazer mais nada, e a gente vai abrindo mão daquilo que é reino de Deus. Não estamos velhos para as novas conquistas, porque Deus está conosco. Caleb diz aqui: eu tinha 40 anos quando Deus me prometeu. Hoje eu tenho 45, hoje eu tenho 85, se passaram 45 anos, e eu estou forte como naquele dia em que Deus me prometeu. Ele está animado para ir à luta, porque de certa forma Ele está pedindo aqui: me dê montanhas para escalar, me dê guerreiros para lutar, porque eu estou pronto para ir, estou pronto para voltar. O mesmo vigor que eu tinha 45 anos atrás é o mesmo vigor que eu tenho nos dias de hoje. E eu acho interessante porque nós bem sabemos que aos 40 anos nós temos um vigor, que aos 18 nós temos outro vigor, e que aos 85 nós temos um vigor diferente. Nós sabemos que naturalmente o nosso corpo não é o mesmo, a nossa visão talvez não é a mesma, a nossa audição, o nosso reflexo não é o mesmo, mas Ele está dizendo: o meu espírito é o mesmo. Por mais que o meu corpo não seja, eu estou pronto para a batalha, eu estou pronto para conquistar coisas novas, ainda com 85 anos de idade, porque eu perseverei na presença de Deus. E o poder, a força, o ânimo do espírito de Caleb não vem da sua força física, pois ele já está com 85 anos. O ânimo, a força, o poder de Caleb vem na sua vida espiritual, pois ele perseverou na presença de Deus. Então, se o espírito está animado, se o espírito está pronto, se o espírito está forte, se nós estamos de joelho na presença do Senhor, nós cremos, nós lutamos, nós vamos adiante, porque sabemos que Deus está conosco. Nós nos esbarramos nas limitações de um corpo que está envelhecendo. Um corpo que está envelhecendo já traz as suas dificuldades, mas quando o espírito está pronto, está vivificado pelo poder de Deus, tudo é diferente. Quando nós encontramos alguém que tem
tempo de estrada e a gente percebe que a alma está muito viva, por mais que o corpo não acompanhe, mas mesmo assim transmite algo poderoso, algo que influencia, algo que nós olhamos e admiramos, algo que nós olhamos e queremos para nós, e a gente fala no nosso coração: eu quero envelhecer dessa forma, eu quero envelhecer com essa fé, eu quero envelhecer crendo, eu quero passar os meus dias na presença de Deus, e eu quero esse vigor espiritual. Nós estamos falando de vigor espiritual, nós estamos falando de vigor na presença de Deus, nós estamos falando de vigor na alma, nós estamos falando daquilo que cura, nós estamos falando daquilo que nos faz dar o próximo passo, daquilo que nos faz prosseguir, daquilo que nos faz romper, daquilo que nos faz vencer as dificuldades, daquilo que nos faz adiante as batalhas, daquilo que nos coloca talvez de joelho na presença de Deus e dizer: eu conheço esse Deus, eu sei quem é o Senhor que me prometeu, eu conheço a Tua palavra, eu sei em quem tenho crido, por isso eu vou romper em fé. Com 85 anos eu ainda quero ir à luta, eu ainda quero contribuir, ainda quero novas conquistas, porque a vida não acaba enquanto Deus diz: vem. A vida não acaba enquanto Deus cessa a nossa respiração. Então, se a vida há propósito, se há propósito, há algo maior do que aquilo que nós imaginamos. Há um propósito de Deus em estarmos aqui nessa noite. Olhando para trás, para a nossa história recente, quantos já estão em Cristo Jesus? Muitos foram de forma breve para o Senhor. Com pouco tempo de vida já estão em Cristo Jesus na eternidade. Mas há um propósito de você e eu ainda estarmos aqui. Não é simplesmente para a gente desfrutar das coisas da terra, mas é para a gente viver uma plenitude de vida espiritual. É para a gente ser igreja, é para a gente ser povo de Deus. As bênçãos do Senhor são maravilhosas. Poder descansar, poder realizar um sonho, poder alcançar um cargo maior, ser promovido na empresa, ter prosperidade financeira, alcançar coisas que nós tanto sonhamos para o nosso coração, para a nossa família, isso é maravilhoso. Mas há algo maior. Deus te dá tudo isso e Deus te dá tudo mais, muito mais. Deus te dá força, Deus te dá vigor, Deus te sustenta, Deus te levanta, Deus te perdoa, Deus te abraça, Deus está contigo. O Senhor é com você com 40 anos, com 18, com 12. O Senhor é com você até os 85, 90, 100, até enquanto Ele sustentar a sua vida, Ele é com você. Isso é vigor espiritual. Vigor espiritual. E nós temos no versículo de número 14 que nos diz o seguinte: portanto, Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor. A quarta lição que nós tiramos desse texto é o seguinte: esta geração tem que deixar uma herança para a futura geração, para a próxima geração. Esse povo entra na terra prometida, está conquistando, está fazendo as demarcações, está dividindo, está fazendo o trabalho que ainda precisa ser feito. Isso ficará para os teus filhos, os teus netos e as gerações futuras. Ficará como herança perpétua para eles. Essa é a palavra de Deus. E você deve deixar uma herança para os teus filhos. E essas promessas de Deus aqui são promessas de terras literais, então já fica como herança. Mas a herança que eu quero mencionar aqui nessa noite é uma herança espiritual. A sua casa vai ficar para os teus filhos. O seu carro vai ficar para os teus filhos. As suas roupas, né, sua reserva na poupança, as suas dívidas, se tiver, né, tudo fica para os filhos. Os problemas passam para os filhos, desde que agora eles resolvem. Já passou o nosso tempo. Tudo que é nosso vai ficar para os filhos, vai ficar como herança. Mas tem algo que não pode faltar no meio de tudo isso. Uma herança espiritual. Um legado, um ensino, uma responsabilidade de estar sempre orando com eles,
uma responsabilidade de estar sempre falando do amor de Deus. Por mais que não queiram ouvir, você pode ter certeza que uma semente plantada no coração, ela vai frutificar talvez no dia da dificuldade. Enquanto nós somos jovens, nós somos super-heróis, nós não morremos, não temos medo, não passamos dificuldade, não importamos, não somamos as consequências da vida. E quando a gente vai chegando aí aos 60, 50, 70, a gente já sabe calcular melhor a vida. A gente já sabe calcular melhor aquilo que é extremamente importante. E se eu chego numa fase da vida dessa e eu tenho uma herança espiritual, onde eu aprendi com a igreja orar, onde eu aprendi com a igreja que devo pregar o Evangelho, onde eu aprendi com a igreja, com os meus pais, que há uma palavra viva, verdadeira, e que eu posso recorrer a esse Deus dessa palavra, que Ele me ouve, que Ele me contempla, que Ele me ama, que Ele se importa comigo. Quando eu recebo uma herança espiritual desse nível, eu sei que eu posso contar com alguém que é presente em todo o tempo. Eu sei que por mais que eu ande por lugares áridos, escuros, sombrios, mas aquela palavra, aquela herança virá ao meu coração no momento certo, e eu sei um lugar onde eu posso voltar, que é na casa do Pai. Eu sei que tem um lugar onde há abrigo da alma, onde há aconchego. Eu aprendi com os meus pais sobre vida de oração. Eu aprendi com a igreja sobre um Deus presente. Eu aprendi com aqueles que estão à minha volta sobre algo espiritual que vai além da minha compreensão, mas que é uma realidade. Quando dobramos os nossos joelhos, nós oramos, buscamos, nós intercedemos, nós profetizamos, nós sabemos que Deus está conosco, nos ouvindo. E quando profetizamos sobre os nossos filhos, que eles sejam bênçãos, que eles sejam curados, que eles se convertam, que eles sejam salvos, nós temos que orar crendo, como Caleb creu, como Josué creu, como esses homens foram homens de Deus. Nós temos que estender as mãos e dizer: sejam salvos em nome de Jesus. Sejam impactados pelo poder de Deus. Por mais que haja resistência, por mais que haja rejeição, o que é natural, normal, nós ainda devemos fazer aquilo que é a nossa parte, que é deixar uma herança espiritual para os nossos filhos. Eu sei que nós, como pais, preocupamos qual vai ser a profissão dos nossos filhos. Nós queremos que eles estudem, nós queremos que eles tenham algo garantido, nós estamos tentando garantir algo para eles, e às vezes nós nos preocupamos com isso, mas se você der uma herança, uma orientação espiritual para ele, saiba que você fez algo extraordinário. Porque pode ser que ele seja bem-sucedido profissionalmente. Pode ser que com a herança que você vai deixar para ele, ele não tenha dificuldades financeiras. Pode ser que eles tenham muito mais do que você. Assim como provavelmente você tem mais do que os seus pais, né? Em muitas famílias essa é a realidade. Mas aquilo que é espiritual não pode faltar. Você não pode deixar de entrar no quarto deles e orar com eles. Você não pode deixar de impor as mãos sobre a cabeça deles. Se há muita dificuldade, você não pode deixar de sentar à mesa para almoçar, chamar toda a família para a hora do almoço, a hora da refeição, e dizer: obrigado, Jesus, pelo pão de cada dia. Obrigado pela vida e pela saúde que o Senhor tem nos dado. Isso já é algo. Isso já é muito importante. Fazendo isso uma vida toda, porque eles vão bater asas, eles vão sair, eles vão casar, eles vão tomar conta da vida. Mas saiba você que no dia da angústia, no dia mau, qual a Bíblia diz que é para todos, que esse dia chega para todos, eles vão se lembrar dos conselhos, eles vão se lembrar da palavra, eles vão se lembrar que há um lugar onde ele pode ser acolhido, que há um recurso quando eles chegarem diante de uma situação que não há o que fazer, que não tem médico que solucione o problema, que não tem patrão que consiga suprir a necessidade,
que não tem ninguém que cubra ou preencha o vazio. Quando eles se depararem com as crises da vida, eles vão se lembrar que existe um Deus a qual os meus pais pregavam, a qual os meus pais diziam, e Ele é o meu socorro, bem presente na angústia, nas tribulações. Eu posso abrir a minha boca e dizer: Jesus, vem! Nós não podemos deixar que isso passe em branco. Isso é uma responsabilidade muito grande. E quando nós voltamos um pouquinho, no versículo de número 13, diz: Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefuné, Hebrom em herança. Deus quer cumprir as tuas promessas. Promessas feitas há 45 anos atrás. 45 anos atrás. Deus reservou, guardou e entregou a quem foi prometido. Deus é fiel, amém? Deus é sempre fiel. Deus quer te abençoar. Diz aqui que chamou, o abençoou e entregou aquilo que estava reservado. O Senhor quer te abençoar. Deus está muito, muito interessado em abençoar você. Deus tem algo preparado para você. Deus tem algo reservado para o seu coração, para a sua vida, quem sabe para a sua casa. Lembre-se, havia muito trabalho ainda a ser feito. Ainda há trabalho a ser feito. Os detalhes é que dá o charme. É o acabamento que traz a beleza de toda uma jornada. Então, preste atenção nos detalhes. Não relaxe com os detalhes da vida, com as coisas que consideramos pequenas. As coisas pequenas podem estragar a nossa trajetória. Porque um abismo chama o outro, porque isso pode se tornar uma bola de neve, onde vai crescendo, crescendo, tomando uma proporção muito grande na nossa vida. Preste atenção nos detalhes, seja zeloso, seja cuidadoso. Olhe com muito zelo para a sua vida espiritual. É importante você crer, mas é importante que você também faça o trabalho. É importante que você acredite, mas é importante que você se envolva. Caleb está aqui pronto para lutar, para conquistar, para morrer, pronto para ir para a guerra e para voltar da guerra. Ele está pronto para conquistar aquilo que é promessa de Deus. Agora eu quero mencionar algo muito importante, ainda muito importante. Tudo que nós falamos aqui é importante. Se passaram 45 anos, você está disposto? A gente vive um tempo que, se Deus for fazer para 2023, a gente já está desistindo porque vai demorar demais. A gente anda ansiosos para que Deus faça as coisas que nós queremos que Deus faça. Há pessoas que no seu coração, se essa palavra vem direcionada a ela vai dizer: para daqui 45 anos eu nem quero, nem precisa. E eu quero dizer para você que o diferencial da vida de Caleb é onde estava o teu espírito, não o seu corpo. É onde estava o seu coração e não somente o seu pensamento. Para esperar 45 anos para o cumprimento de uma promessa é uma vida de muita fé. É uma vida de vigor espiritual. É uma vida que nós não estamos esperando para essa vida, mas para a eternidade. Mas o dia chegou. 45 anos se passaram e a promessa de Deus se cumpriu. E às vezes a gente quer que Deus faça as coisas para ontem. Para ontem. Porque nós andamos ansiosos por tudo isso. E eu te pergunto, por que Deus demorou tanto em cumprir esta promessa? Mas Deus cumpriu. Havia muita coisa a ser feita. Há um processo a ser vivido. Há vidas para serem transformadas. Há deficiências em nós para serem trabalhadas antes que Deus nos dê aquilo que Ele nos prometeu. Há milagres para serem vistos. Há pessoas para serem abençoadas. Há familiares para ouvir de nós
sobre o amor de Deus. 45 anos se passaram para o cumprimento literal da promessa. Mas há um processo em que eles viram o agir de Deus, viram a libertação, viram os milagres, viram a mão de Deus sobre eles, guardando de todas as coisas. Então vale a pena viver as promessas de Deus em qualquer tempo, seja agora ou daqui a 45 anos, porque quando nós estamos cheios de vida, de vigor espiritual, nós ainda sonhamos. Nós ainda sonhamos. O sonho de Caleb é ver a sua família herdando uma terra onde eles pudessem ter paz, onde eles pudessem ter um lugar para deitar e dormir em paz, onde eles pudessem sentar à mesa e se alimentar junto com os teus filhos, lugar que eles não podiam, coisa que eles não podiam fazer no Egito como escravos. Então Deus está cumprindo e dando esse prazer antes que ele parta para a eternidade. Moisés já foi, Josué também já está ficando velho, é preciso uma sucessão, mas as promessas de Deus estão se cumprindo para gerar prazer em qualquer tempo da vida, em qualquer época, em qualquer momento. Então você que olha para a sua vida e você anda um pouco desiludido com a vida espiritual, com aquilo que Deus pode fazer, eu quero chamar você a vivificar o teu espírito. Eu acredito que eu só chegarei, se for a vontade de Deus, aos 85 anos de idade, com todo esse vigor, se estiver de joelhos dobrados aos pés da cruz de Cristo, aos pés de Jesus. Naturalmente, olhando, não há possibilidade. Olhando para o mundo que vivemos, menos ainda. Mas quando eu olho para o Senhor, eu vejo Deus na vida de Moisés, eu vejo Deus na vida de Josué, eu vejo Deus na vida de Caleb, homens fiéis, homens de fé, homens que creram e creram até a morte. Talvez essa palavra se cumpra na vida deles, que ainda velhos sonharão, terão sonhos com aquilo que Deus pode fazer, realizar, com aquilo que ainda podemos conquistar. Amém? Então nós tiramos lições muito importantes para a nossa vida, porque essa conquista de Caleb é uma conquista feita pela fé. Isso começou quando ele era um espia, espiando a terra para tomar a terra. E eu quero dizer algo aqui que é relevante, num contexto de guerra, na vida de Israel. Como Deus pode tirar da terra de alguém para dar para outro alguém? Bom, Deus prometeu a Israel. E quando a gente olha historicamente os povos a qual Deus tirou a terra para dar a Israel, geralmente eram homens sanguinários, homens cruéis, homens problemáticos. E Deus diz: eu darei aquela terra para vocês. Então quando a gente olha essa justiça de Deus, essas promessas de Deus, há um porquê, há um contexto. As nações oprimiam Israel, sempre queria conquistar Israel, dominar Israel, escravizar Israel, saquear os mantimentos de Israel. Havia uma nação que todos os anos roubavam todos os mantimentos de Israel e deixava Israel só com trabalho. Então quando a gente vê um relato de Deus, vá, entre naquela terra, guerrei contra eles, eu serei com vocês, vencerei estas batalhas, mas não deixe nenhum sobreviver. Não traga nem os bois, não traga o ouro, não traga a prata. Eu quero que vocês exterminem todos, porque há um contexto histórico. A bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus havia sendo anunciada há tempos, há décadas. Então nós tiramos lições que confiar nas promessas de Deus é confiar na tua bondade, é confiar na sua orientação para a vida, que nós devemos deixar assim herança, que nós devemos estar animados com a nossa jornada de peregrino, já que nós não somos dessa terra. Enquanto desfrutamos da bênção, a nossa mente, o nosso coração está na nova Jerusalém para morar com Cristo. Essa é uma promessa. Eu vou tirar vocês de um mundo sanguinário, de um mundo cruel, de um mundo injusto, de um mundo de pecado. Eu vou levar para o reino do meu amor, onde há justiça.
onde há justiça. Pois Deus é santo, e importa com que aqueles que o sigam, o seguem, seja santo, porque eu sou santo. Essa é a nossa jornada. Fique de pé, por gentileza.